Privilégio, né, de estar, de Deus permitir mais uma manhã na sua presença, para reunidas e unidas, falarmos e engrandecer o nome santo do Senhor. Eu quero externar a minha gratidão também à minha coordenadora, irmã Antônia Soares, pela confiabilidade. Louvado seja Deus. Uma coisa eu digo, que Deus, Ele nunca manda ou faz alguma coisa na sua vida em que antes Ele não lhe prepare. E eu olhando o celular ontem à tarde toda para ver se tinha a escala do trabalho e não tinha ainda aparecido. Mas o Espírito Santo do Senhor, Ele já falava comigo, prepara uma palavra, prepara uma palavra. E eu sem saber, eu digo, por quê? Por quê? Devia perguntar para quê, né? Não era por quê. Mas aí quando eu abri no final do dia, à noite, estava lá, chega, eu tomei um choque. Não é a dizer assim, mas você devia estar acostumada. Não tem bom, irmãos. Bom é estar sentada ouvindo, mas quando fala da responsabilidade, não tem esse que não trema aqui. Porque aqui quem é Deus. Você aqui não é, você não faz, você não tem. Quem faz, quem é Deus, né? Nunca somos nós, sempre é Deus. E eu fiquei interrogando ao Senhor, qual palavra que eu traria? Louvado seja Deus. E o Senhor me leva para Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 7, e versículo 11, que fala sobre o filho da viúva de Naim. Glória a Deus. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. E diz a palavra do Senhor: e aconteceu poucos dias, e ele a cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de sua mãe, que era viúva. E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela e disse-lhe: não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E disse: jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e entregou a sua mãe. E todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Sabemos que o Senhor, quando Ele andava aqui na terra, Ele andava operando milagres. E nós estamos trabalhando em volta de milagres, né? Para que o Senhor venha fazer milagres. E como a nossa irmã, nossa dirigente, irmã Jane, falou, o Senhor, Ele tem operado grandes milagres. A gente tem ouvido e visto grandes curas, né? Veio aí uma onda muito terrível de Covid. Pessoas que não tinham mais esperança de se levantar. Mas o Senhor deu vitória. E está aí louvando e engrandecendo o nome santo do Senhor. Não só aqui, mas também em outras cidades que a gente vê testemunhos fortes. Louvado seja o nome do Senhor. E não poderíamos deixar de falar de uma palavra que voltara para milagres. E essa palavra, ela me chama muita atenção. Porque aqui já fala de uma mãe, de uma esposa. Em primeiro lugar, de uma esposa. Que ela já não tinha o seu esposo. Quando a gente fala de esposo, fala do cabeça, do esteio da casa, que é quem supre toda a necessidade. Muitas vezes é o caso, né, de uma mulher ela fazer os dois papéis. Mas geralmente a família, o cabeça é o homem, que fazem todo o seu papel de dono de casa, que supre, que cuida da esposa, dos filhos. E ela já não tinha mais essa pessoa. E o que ela tinha era um filho, e diz a palavra que era um único filho. E quando a gente fala assim, da viúva de Naim, falando assim, que nem eu estou falando aqui, é bom. Mas cada um se coloca no lugar daquela mulher. Porque às vezes a gente tem vários filhos. E ainda a gente fica com aquela esperança de eles crescer e vir suprir a necessidade, ajudar.
né? A gente cria os nossos filhos e o que a gente espera é isso. É que quando eles fiquem de maior, eles venham dar a sua parcela de ajuda, né? Louvado seja Deus. Mas no caso daquela irmã, foi diferente. Louvado seja Deus. Vinha ali, aconteceu que depois de ele, Jesus, naquela cidade, e ali vinha muitos discípulos, uma grande multidão com ele. E quando ele chegou perto da porta da cidade, levavam um defunto e também ia uma grande multidão, levando aquele filho único. E você imagina o desespero daquela mãe. Porque vem eu e diz assim, não chore. Vem a Érica e diz, não chore. Vem a Lúcia e diz, não chore. E quanto mais você diz, não chore, mais aí a pessoa chora. Geralmente é assim. Quanto mais você tenta consolar uma pessoa que está com a perda no momento, mas aquela pessoa aí é que chora. Mas o Senhor disse, não chores. Louvado seja Deus. Se moveu de íntima compaixão por ela e disse, não chores. E aquela mulher, com certeza ela cessou o choro. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando tocou o esquife que levavam e pararam. E disse Jesus ao jovem, levanta-te. Louvado seja Deus. Aquela mãe que já não tinha mais esperança. Aquela mãe que não sabia como era que ia se suceder a vida dela daquele período em diante. Seu único filho. Eu até conjecturo assim que aquela mãe, ela não tinha haveres. Ela não tinha condições financeiras. Porque aquela mãe chorava ali desconsolada. Que não tinha mais o seu esposo e agora não tinha mais o seu filho. E vinha aquela grande multidão ali com ela. Que a multidão, quando acompanha, é mais para observar os acontecimentos. Para olhar como se sucede. Como é que aquela mulher está. E comentar. Ela estava chorando. Ela estava muito triste. E eu conheço a família não tem nada. Em casa não aparenta ter nada. E a única solução que ela tinha de ajudar ela no futuro era esse filho. Glória a Deus. Mas agora o filho dela veio a morrer. E aí é a notícia que sai. De um para o outro, de um para o outro. E aquela multidão, eu creio que não pequena, grande, acompanhando ela. Mas de repente, glória seja dado o nome do Senhor. Ela se deparou com Jesus. A solução de todos os problemas. Porque Jesus, Ele é aquele que traz toda a solução às nossas vidas. O nosso Deus, o nosso Jesus, Ele é aquele que providencia o impossível. Porque para Jesus não existe impossível. A gente vê as circunstâncias, as dificuldades, os contratempos. Porque nós não podemos fazer nada. Nós só vimos o que está na nossa frente. Mas o Senhor, Ele é aquele que vai além, conhece o oculto e o profundo. Ele vai além do que você pensa, ou que você imagina. E naquele momento, encontra-se Jesus que vinha também com seus discípulos e parou. Nessa manhã, eu não sei qual é a multidão que você está enfrentando. Louvado seja Deus. Eu não sei qual é a multidão que você está enfrentando. Eu não sei qual é o obstáculo da sua vida. Como que você chegou aqui na casa do Senhor? Porque muitas vezes a gente vê as irmãs tudo bonitinha, bem vestidinha, glorificando, louvando o nome do Senhor. E está certa. E dizendo que Jesus é, que Jesus faz, que Jesus pode. Que Jesus é o Todo-Poderoso, que vai além da medicina. Que o nosso Deus é o Todo-Poderoso, que opera milagre. Tudo isso nós profetizamos. E é verdade. Mas só quem sabe da vida de cada um nos bastidores é cada uma de nós. E você que está em casa é quem sabe o que você está enfrentando. Mas nesta manhã, aprove a Deus a me trazer nessa tribuna para lhe dizer que a solução do seu problema chegou.
Que não precisa mais você ficar chorando. Que não precisa mais você se lamentar. Porque o dono da cura chegou na sua vida. O dono daquela porta, há muito tempo fechada, está aqui. A solução daquele problema, aquela causa na justiça, chegou ao fim. Eu não sei qual é o problema. Aquele filho que você tanto clama há tantos anos pela libertação dele. Hoje é o dia do Senhor lhe dar a resposta. O Senhor está trabalhando. Mesmo que você esteja vendo nada, mesmo que tudo esteja o contrário, que a sua vista não esteja tendo solução, mas o Senhor, nessa manhã, manda lhe dizer: não chores mais. Louvado seja o nome do Senhor. E chegando se tocou o esquife e mandou que os jovens se levantassem. Isso fala de milagre. Isso fala de resposta. Que a angústia que estava dentro daquela mãe, a sua esperança que tinha ido de água abaixo. Eu imagino como estava aquela mãe, além de angustiada, se perguntando o que vai ser de mim agora. Quem vai tomar conta de mim? Quem vai me ajudar agora? Eu não tenho mais ninguém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o inesperado aconteceu. Porque o nosso Deus, Ele é aquele que nos prova, mas Ele não nos desampara. Ele é aquele que vai além. Olha, irmão, o ser humano, ele é limitado. Por que é que a gente fica interrogando ao Senhor, triste, achando que não tem mais solução? É porque nós não vemos o além, só vemos o que está na nossa frente. E às vezes vem o pastor, entrega uma palavra, vem uma dirigente de oração, entrega uma palavra, e você, amém, glória a Deus, eu creio, Senhor. Mas quando sai daqui, volta a solidão, volta a tristeza, volta as interrogações. E muitas vezes deixamos de receber porque a gente não toma posse. Não cremos naquilo que o Senhor tem falado. Não são poucas vezes que Deus tem falado. E muitas vezes sai, o vento levou. Mas a vitória, irmãos, a nossa vitória vem da nossa perseverança. Quando a palavra sair daqui, você vai guardando. Faça como Maria. Quando falavam a respeito do Senhor Jesus, o anjo anunciava a ela, ela ia guardando, guardando. Quando chegou o acontecido, quem não sente, sente, porque é muito forte. Você ter um filho e ser levado como Jesus foi levado para o madeiro. Mas ela guardava confiantemente. Por quê? Porque ela sabia as promessas que Deus tinha feito a ela. E quantas promessas Deus não tem feito na sua vida nesta manhã? Você está pensando que você nessa manhã está aqui por acaso? Que você veio a este lugar tão somente assistir? Não. O Senhor lhe trouxe aqui nesta manhã com um propósito. De renovar a sua esperança. De renovar a sua fé. De dizer a você que a porta que está fechada, Deus vai abrir. Aquele problema que você tem pedido tanto ao Senhor, ele hoje é solucionado. Então somente você tome posse do que o Senhor tem falado para a sua vida. Mais uma vez o Senhor está reforçando a sua fé. Não chores. Levante-se. Erga a sua cabeça. Amplie a sua visão. E tome posse do que o Senhor tem falado para você. Tem lhe revelado. E o defunto assentou-se e começou a falar. E entregou a sua mãe. E de todos se apoderou o temor. E glorificavam a Deus dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. Aonde Deus chega, alguma coisa há de acontecer. Ninguém não fica quieto.
Porque onde o Senhor chega, Ele opera maravilha. Ele opera prodígios. Ele opera milagres. E milagres, só quem pode operar é Jesus. Você pode receber uma palavra de conforto de um. Pode chegar uma mãe e suprir a sua necessidade imediata do dia, da noite, do amanhecer, de uns 15 dias, de uns 10 dias. Mas o Senhor, quando Ele opera, Ele faz a obra completa. Ele deixa você a passar a ser independente de quem quer que seja. Agora tudo é no tempo dEle. Primeiro, Ele está provando. E depois, Ele vai aprovar. E como é que Ele aprova? Quando Ele passa a entregar aquilo que você mais estava pedindo a Ele. Mas não é porque você e eu somos perfeitos não. Nem bom não. O Senhor faz porque o Senhor é bom. É misericordioso. E Ele não fica devendo nada a ninguém. O seu trabalho, Ele tem recompensa. A obra que você faz para o Senhor, ela não é vã no Senhor. O Senhor é aquele que supre todas as necessidades da nossa vida. Ele é aquele que vai adiante de você e de mim, quebrando todos os embaraços, endireitando todos os caminhos tortos, para lhe dar a sua vitória. Não é assim, irmã Jeana? O Senhor é aquele que vai adiante. Às vezes você olha assim com a sua ótica humana, você diz, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Mas nunca eu chegar ali. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Quanto obstáculo, quanto impedimento, quanta pedra, Senhor. Tenha misericórdia de mim, me ajude, Senhor. O Senhor, Ele está lhe ajudando. Ele está lhe ajudando. Você está pensando que você está aqui nessa manhã por acaso? Não. Você veio nessa manhã até aqui porque o Senhor lhe trouxe. O Senhor lhe trouxe. O Espírito Santo lhe impulsionou para você vir. Às vezes você vê a gente aqui, ó, na tribuna, fazendo a obra do Senhor, sendo usado pela autoridade que vem de Deus, porque nós mesmos não temos nada, não somos nada. Se não for o Senhor, nada é feito. O Senhor, Ele é quem dá a última palavra. Louvado seja Deus. Talvez pela minha força humana, esta manhã eu não estivesse aqui. Glória seja dada o nome do Senhor. Mas precisamos, irmãos, antes de nos preocuparmos com a nossa vida secular, lamassu e deplove astéria, nós precisamos ser compromissados com Deus. Ter compromisso com o Senhor. Não é por qualquer coisa que a gente vai parar, ficar em casa, não. Nós temos que nos compromissar com Ele. Porque o Senhor, Ele só tem compromisso com os que têm com Ele. E não é porque somos bons. Não. É a obra. O Senhor diz, buscai primeiro o meu reino. E as demais coisas eu vos acrescentarei. E todo sentido da sua palavra, o Senhor nunca vai dizer que você fica acomodado, que você fique disperso, que você fique à vontade buscando na zona de conforto. Sempre o Senhor vai dizer, te levanta, te desperta, faz a minha obra, ramassu e deplove astéria. Eu preciso glorificar o meu nome através da sua vida. Como que Deus vai glorificar o nome dele através das nossas vidas? Se a gente ficarmos em casa, se a gente retroceder, nosso compromisso é com o Senhor, irmãos. Porque a gente vai retroceder, porque A não está agradando, B não está se agradando. Você não tem nada a ver com A e com B, você tem que a ver com Jesus. Foi Ele que lhe libertou. Foi Ele que tirou você lá do lamaçal do pecado. Foi Ele que colocou você aí nos lugares celestiais. Então, independente de qualquer coisa,
Louve e enalteça o nome do Senhor onde você for, onde você estiver. Diga que Ele é grande, que Ele pode, que Ele faz, que Ele liberta, que Ele salva, regenera o homem, prepara e leva para o céu. E quando você entra por essa porta, aí você passa a alcançar o que está aqui. O milagre de Deus. O milagre de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra diz que de todos se apoderou o temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós. E Deus visitou o seu povo. E a fama dele, e a fama correu dele. E correu dele esta fama por toda a Judeia e por toda a terra circunvizinha. Porque nada que o Senhor faz fica no anonimato. E nem fica somente naquele lugar ali não. O que Deus faz, o que o Senhor realiza, cresce. Olha o que Deus está fazendo através desses trabalhos de live. Está ficando só aqui? Não. Lá no passado, quantas vezes eu não ouvi aqui, através do pastor, através das pregadoras, através da dirigente de oração, o Senhor dizendo que ia tirar muitos do anonimato. Como, Senhor? Muitos interrogavam. Eu creio que sim. Como o Senhor vai ser isso? E o que Deus tem feito? Através dessa câmarazinha, Deus tem levado as nossas vozes, as nossas orações, as nossas intercessões, as pregações das santas do Senhor que prega aqui, além das fronteiras. Quem faz isso é o Senhor. E enquanto nós estamos aqui, fazendo essa obra do Senhor, o Senhor está operando milagres e maravilhas no meio dos nossos. A gente sai de casa, chega aqui de manhã, passa o dia todo aqui, deixa lá os filhos, deixa lá os netos, deixa lá o esposo. E a gente não sabe o que está sucedendo. Muitas vezes se levanta o vento, mas você está aqui. Você está aí, fazendo a obra do Senhor, dando glória e aleluia. Não precisa mais do que isso. Só precisa você glorificar o nome do Senhor. E o Senhor está lá levantando e derrubando barreira contra os seus. Fazendo aquilo que eu e você não pode fazer. Quantos milagres Deus não tem operado nas nossas famílias? Quantas vezes Deus usa aqui a serva dizendo: Deus está dando livramento a filho de crente. E a gente sabe que é mesmo assim. Em cima das motos, em cima dos carros. Porque quando a gente sai de casa para entrar dentro de um carro, já não é mais a mesma coisa. E viemos para aqui, às vezes até indisposta, sem muito ânimo. Mas o Senhor chega aqui e nos renova, nos dá força. E nesta manhã, o Senhor, mais uma vez, através dessa palavra, o Senhor vem lhe dizer que a sua esperança que você tinha perdido, o Senhor trouxe de volta. Que aquela vitória que você tanto esperava, o Senhor está lhe devolvendo. O milagre que você disse que estava esperando no Senhor, que já vem pedindo há muito tempo, o Senhor nessa manhã, Ele diz: não temas, faça como Jairo. O Senhor disse para Jairo: creia tão somente. Alguém se levantou no meio da multidão e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a menina está morta. Isso é mensagem contrária, mensagem de Satanás. Mas o Senhor, Ele disse a Jairo: crê tão somente. Então nessa manhã, você saia daqui de posse de uma grande vitória. E não temas, creia tão somente. Qual é o mais fácil? É Deus abrir uma porta? É Deus libertar um filho, um esposo, uma família? Ou Deus mandar sair do caixão? Levanta-te. E a Bíblia diz que o menino levantou e falou. E nessa manhã, você vai receber o seu milagre. E esse milagre que você vai receber, ele não vai ficar no oculto. Ele vai ser comentado. A Bíblia diz que o menino falou. E o seu milagre, você vai falar dele também. Então somente creia.
Não saia daqui e deixe a palavra sair no vento. Mas tão somente tome posse dessa palavra. Estamos em época, em momento de milagre, de pedir milagre ao Senhor. Louvado seja Deus. Temos aqui orado pelo nosso país, pela nossa nação. Temos orado pelo nosso presidente. Temos orado por tantas outras coisas, para que o Senhor venha repreender. E nós temos que crer, porque o mundo jaz o maligno. Mas existe um povo na terra chamado crente, a igreja do Senhor, que não se entrega, não se vence, de jeito nenhum. Estamos aqui clamando para que o Senhor venha continuar operando milagres. E nessa manhã, a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para essa igreja, nessa manhã, foi essa. Foi essa daqui. Deus operou o milagre da ressurreição, ressuscitando aquele jovem. E eu lhe pergunto, qual é o mais difícil? Louvado seja Deus. Jesus disse na palavra dele, lá no livro de João 5:11, eu sou a ressurreição e a vida. Ainda que esteja morto, viverá. Se você crê, você vai ver a glória de Deus. Então, nessa manhã, saia daqui de posse de vitória e creia na palavra do Senhor. Não é crer na irmã Jeana, na irmã Sandra, não. Creia na palavra e receba o seu milagre em nome de Jesus. Eu já agradeço a oportunidade.